Sob a superfície tranquila de um riacho, um universo oculto pulsa em ritmo frenético. Cada ser vivo aqui enfrenta uma batalha constante, adaptando-se a todo momento para sobreviver em um mundo onde a natureza não perdoa os fracos. Neste universo selvagem, predadores surgem como sombras ancestrais, guiados por instintos ferozes moldados ao longo de milênios. Os encontros entre caçador e presa são brutais. Momentos de pura tensão, onde o fascínio e o medo caminham lado a lado. Sejam bem-vindos à Amazônia, terra de predadores letais. Estamos no coração da Amazônia. Uma floresta onde o tempo parece seguir outra lógica e a sobrevivência obedece a uma regra cruel: vencer ou ser vencido. Aqui, a margem de erro é nula. Nesta engrenagem de vida e morte, a queda de um significa a chance de outro continuar respirando. Tudo se conecta nesse ciclo implacável. Cada gesto, cada som, cada silêncio. No chão encharcado, serpentes venenosas se arrastam sob o tapete de folhas mortas, invisíveis aos olhos desatentos. Imóveis por horas, esperam um instante exato para atacar com uma precisão assustadora. Lá no alto, entre galhos retorcidos, olhares observam em silêncio absoluto. Predadores ocultos que espreitam sem serem vistos. Nas águas turvas, criaturas vigorosas deslizam como sombras líquidas sob a superfície calma, escondendo uma força bruta, pronta para explodir em ação a qualquer momento. Na selva, sobreviver é um desafio que vai além da força. É um jogo de cálculo, paciência e domínio do invisível. Neste mundo onde tudo parece respirar perigo, o risco não é casual. É uma presença constante, como um código antigo inscrito nas folhas, nos galhos e nas margens dos rios. Então, silenciosa como a noite, ela aparece. A onça pintada, o maior felino da América. Com seu corpo feito para a caça, une brutalidade e leveza em cada movimento. Sua pelagem dourada, salpicada por manchas negras, dissolve sua silhueta entre os tons da floresta, tornando-a praticamente indetectável. Mas o que realmente distingue esse felino é sua estratégia única.
Diferente de leões ou tigres que vão ao pescoço, a onça mira o crânio da presa. Uma mordida certeira que encerra a vida em um único golpe. Um método desenvolvido ao longo de gerações, implacável e direto, que a transforma em um dos caçadores mais letais do planeta. Ela não reina apenas no solo. Nas águas escuras da Amazônia, sua presença é ainda mais surpreendente. A onça é uma exímia nadadora, movendo-se entre os rios com perfeição letal. Ali, sua caça é silenciosa, quase coreografada, e vítimas como capivaras e jacarés dificilmente escapam. Neste cenário, sua aproximação é quase imperceptível. E quando ataca, capivaras e jacarés já estão condenados. Ela pode atacar de qualquer direção, surgir de um galho oculto ou emergir das águas como uma flecha viva. O momento do ataque é sempre imprevisível e quase sempre fatal. Neste território inóspito e selvagem, ela é a rainha, e quem ousa atravessar seus domínios corre o risco de jamais sair de lá. O silêncio, aqui, tem peso. Ele não é apenas ausência de som, é um lembrete sutil, quase inquietante, de que na Amazônia o verdadeiro perigo raramente avisa quando chega. E mesmo depois que a floresta silencia, o risco continua à espreita. Sob um denso tapete de folhas, onde a luz mal toca o chão, outro tipo de força se esconde. Pequena, precisa, implacável. Nesse cenário tranquilo, vive uma das criaturas mais enigmáticas da floresta, a formiga tocandira. Mas o que faz desse inseto um dos mais temidos da Amazônia? Movendo-se entre raízes e folhas, ela guarda um segredo assustador. Sua picada. Ela é descrita como uma das mais intensas de todo o reino animal. É como uma punhalada profunda e inesperada. Uma dor que pulsa, lateja e se espalha como fogo líquido sob a pele. Para os povos indígenas Sateré-Maué, elas são muito mais do que simples insetos. Representam um rito de passagem, um oráculo de dor
e de renascimento. Quando os garotos atingem a puberdade, colocam as mãos dentro de luvas de palha recheadas com dezenas de formigas vivas. A dor alucinante que se segue não é uma punição, é um chamado à coragem. Uma ponte ancestral entre o corpo, o espírito e a floresta. Seu veneno contém uma neurotoxina que interrompe sinais elétricos nos músculos, causando paralisia e dor intensa por até 24 horas. Esse composto ainda intriga a ciência, sendo estudado como possível analgésico de alta potência ou até no tratamento contra doenças neurológicas. A tocandira não ataca sem motivo. Ela defende seu território, sua colônia e suas rainhas com um fervor quase sagrado. Habita as raízes das árvores e o solo úmido, onde constrói discretos formigueiros, verdadeiras fortalezas subterrâneas. Na Amazônia, onde predadores voam, rastejam e espreitam em silêncio, a força nem sempre vem do tamanho. A tocandira é o lembrete de que cada criatura, por menor que pareça, tem um papel profundo nesse equilíbrio de forças. Mas nem todos se escondem entre raízes ou sob o solo. Na vastidão verde da floresta, os porcos selvagens, catitu, queixada e javali, formam um capítulo à parte. 3 espécies diferentes, 3 formas de existir, e um impacto que reverbera por toda a selva. Mas entre esses 2 animais nativos, há um intruso, o javali. Introduzido no Brasil há décadas, escapou de criatórios e cruzou com porcos domésticos, originando o javaporco, uma versão ainda mais resistente, agressiva e adaptável. Com até 200 quilos e presas afiadas, o javali avança sem discrição. Revira o solo, destrói nascentes, invade plantações e desloca outras espécies, como o catitu e o queixada. Sua presença desestabiliza ecossistemas inteiros, espalha doenças e desafia até os grandes predadores. É um símbolo de desequilíbrio causado pela interferência humana, um lembrete de que nem todas as ameaças da Amazônia nasceram aqui. Nas curvas sinuosas dos rios amazônicos, onde o silêncio das águas esconde histórias antigas, um símbolo ressurge. Como um fantasma do passado, ela corta a superfície com uma elegância feroz. Esta é a ariranha, também chamada de onça d'água. Durante décadas, esse predador semiaquático quase desapareceu. Caçado por sua pele fina e valiosa, foi vítima de um comércio cruel que devastou a espécie em grande parte da Amazônia. Seu couro, cobiçado internacionalmente, chegou a valer mais do que o da onça. Era considerado um símbolo de status, presente em casacos e chapéus da elite europeia. Mas agora, algo mudou. Nos rios do Alto Rio Negro, especialmente na bacia do Içana, comunidades indígenas começaram a notar sinais inconfundíveis. Carcaças de peixes, rastros, vocalizações. Os mais velhos não tinham dúvidas. A Nyevi, como é chamada em língua baniwa, havia voltado. Mas nem todos veem a ariranha com os mesmos olhos. Em 1977, um acidente trágico em um zoológico de Brasília marcou a memória coletiva.
um sargento do exército tentou salvar um garoto que havia caído no tanque das ariranhas. O menino sobreviveu, mas o sargento, ferido por mais de 100 mordidas, não resistiu. Desde então, para muitos brasileiros, a ariranha passou a ser vista com medo, uma reputação moldada pela dor, pelo trauma e pela desinformação. Na natureza, no entanto, esses animais evitam o contato humano. Ariscos fogem ao menor sinal de aproximação. Seu comportamento defensivo é reservado a momentos extremos, como a proteção dos filhotes. Cada ariranha adulta pode consumir até 4 quilos de peixe por dia. Mas não são predadoras descontroladas. Elas escolhem o peixe, respeitam o rio, caçam com precisão. E por isso, sua presença é sinal de que o ecossistema está em equilíbrio, de que a floresta está conseguindo se recompor. Enquanto a ariranha desliza com graça à luz do dia, há outros habitantes da Amazônia que preferem o véu da escuridão, seres que não anunciam sua presença, apenas esperam. Nas sombras da mata, onde os galhos entrelaçados bloqueiam a luz e o silêncio se torna absoluto, vive um predador que você dificilmente verá. E se vir, talvez já seja tarde demais. A floresta parece dormir. Mas entre folhas úmidas e troncos cobertos de musgo, algo se move. Sob a luz tênue da lua, um brilho metálico revela sua presença. Negro como a própria sombra da floresta, o escorpião amazônico surge. Ele é pequeno, mas tem uma postura de predador milenar. Suas pinças se abrem como armadilhas vivas, enquanto o ferrão, arqueado como uma foice de veneno, vibra com tensão letal. Quase ninguém o vê, mas ele está lá, nas folhas que você pisa, sob as pedras onde se apoia, dentro das botas esquecidas por um instante de descuido. Para um adulto, seu veneno causa dores lancinantes, vômitos, paralisias. Para uma criança, pode ser fatal. Este predador não precisa caçar, apenas esperar. Porque aqui, no coração da floresta, o perigo não grita, ele sussurra. A Amazônia, a maior zona úmida preservada do planeta, está prestes a revelar todo o seu esplendor. No horizonte, uma nuvem escura anuncia a chegada das chuvas. Com a chegada da nova estação, a vida renasce. É tempo da cheia dos rios, quando as águas avançam e redesenham toda a paisagem amazônica. Peixes surgem de todos os cantos, vindos dos rios, córregos e braços d'água. As águas frias, ricas em oxigênio, transformam-se no palco de um verdadeiro espetáculo biológico. Espécies como pacus e piranhas se multiplicam. São, ao mesmo tempo, caçadores e presas vivendo no limite, em um ambiente de tensão e abundância. Nos igarapés inundados, muitos peixes migram para desovar. As folhas que apodrecem no chão alimentam os alevinos recém-nascidos. Entre as raízes submersas, eles encontram esconderijo e proteção. À medida que as águas começam a recuar, um novo capítulo se inicia. Peixes que antes estavam espalhados pelas áreas alagadas retornam aos rios, um movimento que reacende o instinto dos predadores. Ariranhas e jacarés, atentos,
reconhecem a oportunidade. Depois de 4 meses de cheia, o ciclo da vazante transforma a paisagem novamente. Começa então uma intensa migração. Peixes deixam as lagoas isoladas e seguem para os rios e canais da várzea. Com o retorno da seca, o cenário muda radicalmente. Áreas antes navegáveis viram poças rasas ou se transformam em lamaçais. É o auge do desafio. Neste novo ambiente, a competição aumenta. Cada gota de água, cada sombra fresca, cada pequeno peixe se torna um recurso disputado. E ainda assim, mesmo nas condições mais severas, a vida persiste. Não por acaso, mas por pura resiliência. Essa é a alma da Amazônia. Um lugar onde os elementos se confrontam e se harmonizam. Água que esculpe, fogo que transforma, terra que sustenta, céu que anuncia. Nada permanece. Tudo recomeça. Nesse ciclo indomável, a floresta não apenas resiste. Ela se reinventa dia após dia. E assim, chegamos ao final da nossa incrível jornada pela Amazônia. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no nosso canal para ter acesso em primeira mão aos nossos documentários. Agradecemos imensamente por assistir e esperamos vê-los no próximo vídeo. Obrigado e boa viagem.